Se coloca de pé no seu lugar. Deus é bom, amém? Tava com saudade de um friozinho. Eu tava. Nossa. Abri a janela hoje e eu falei, nossa, que beleza. Tudo nublado. Glória a Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Abre o teu coração. Deixa o Senhor te ministrar nessa manhã. Deixa Ele falar contigo. Deixa a voz do Senhor alcançar o mais profundo do teu coração. Deixa Ele tocar em você nessa manhã. Nós te agradecemos, Jesus. Viemos aqui por tua causa. Viemos aqui para te ouvir, para te cultuar, para estar na tua presença, entre irmãos. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, pela chance que temos num mundo tão caótico, Senhor. A chance que temos de poder te servir, te cultuar, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela salvação que Cristo conquistou na cruz e nos deu gratuitamente, pela graça. Nós te agradecemos, Jesus, por tamanha bondade, tamanho amor demonstrado por nós naquela cruz. Nós te agradecemos, Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador único e exclusivo e suficiente. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, e nos ensina como devemos te adorar, nos ensina como devemos caminhar, nos ensina como devemos te servir, nos ensine todas as coisas. Espírito Santo de Deus, continue nos ensinando todas as coisas, continue nos ensinando tudo que diz respeito ao reino dos céus, continue nos ensinando as verdades, as maravilhas, os mistérios, os ensinos do reino de Deus. Nós viemos aqui, Senhor, por tua causa e por mais ninguém, Jesus. Por isso recebe a adoração, Senhor, que seja uma adoração pura, genuína, Senhor. Que as nossas motivações estejam, Senhor, sinceras diante de Ti. Que as nossas motivações estejam alinhadas, Senhor, com o Teu coração. Afasta de nós, ó meu Deus, toda a motivação de ganho pessoal, de cunho pessoal. Afasta de nós, Senhor, todas as motivações que foram distorcidas, Pai. Nós viemos aqui, Senhor, nos oferecer a Ti, oferecer o nosso coração a Ti. Transforma-nos, transforma o nosso interior, e que do nosso interior flua rios de águas vivas. Que a gente sinta a Tua presença, que a gente te louve, que a gente veja a manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Que o Teu nome seja engrandecido, reconhecido e conhecido. Que o Teu nome seja exaltado em nosso meio, Jesus. E para isso nós estamos aqui, para Te adorar. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Adore o Deus que te chamou, o Deus que te salvou, o Deus que te libertou, o Deus que te deu uma nova vida, o Deus que te dá esperança todos os dias da sua vida. Vamos adorá-lo, adore-o. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar.
do céu, tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração quero ouvir o som do céu, tua glória. E então vem me incendiar. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos te adorar, Senhor, com todo o nosso ser. Recebe a nossa adoração. Te damos honra. Somente a ti teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra. Teu é o poder, para sempre. Amém. E então vem me incendiar. Quero ouvir o som do céu. E então vem me incendiar. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Contemplar, te damos honra. Recebe, Senhor. Para sempre. Amém. Te damos honra. Somente a ti, para sempre. Amém. Te damos honra. Recebe, Senhor. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra. Te coroamos,
Como é bom estar na Tua presença, Jesus. Nos transforma nessa manhã. Transforma o nosso coração, a nossa mente. Que os nossos olhos sejam os Teus. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele é meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando
Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Ele, por Ele tens meu coração, dono dos meus dias, tens meu coração, Jesus, tens meu coração, Jesus, minha vida eu te entrego, minha vida eu te entrego, Jesus, minha casa, minha família, tudo é teu, Jesus, tudo é teu, Jesus. Será que você pode começar a declarar? Tudo é teu, Jesus. Se entregue totalmente a Ele. Se entregue totalmente a Ele. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação. Exaltado és, Santo pra sempre.
E quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Exaltado és, santo, santo. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Exaltado és, santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, toda a criação. Exaltado és, santo, o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo. Bendito seja o teu nome, Jesus. Que o Senhor continue sendo adorado no nosso meio. Que o nosso coração esteja inclinado para o Senhor. Que o nosso coração bata somente pelo Senhor, Jesus. Não há outro como o Senhor. O nome sobre todo nome.
o autor e consumador da nossa fé. Nós te amamos tanto, Jesus. Que os nossos olhos estejam voltados ao Senhor. Que o nosso coração esteja conectado às coisas do reino. Nos afasta das distrações, Senhor. Sejamos sal da terra e luz do mundo, mas que a gente não seja consumido pelo mundo, não seja engolido pelo mundo. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Que a gente nunca perca o coração de uma ovelha, Senhor. Que a gente nunca perca a essência de uma ovelha, Senhor. As tuas ovelhas. As tuas ovelhas. Rebanho do seu pastoreio, Jesus. Nos ajude. Nos livre de todo mal, Senhor. E não nos deixes cair em tentações. Que a tua palavra ela esteja cravada no nosso coração e ocupando os nossos pensamentos, para sermos cristãos de verdade, Senhor. Cristãos de verdade, Senhor. Cristãos de verdade, Senhor. Em meio a uma Babilônia, cristãos de verdade, Senhor. Continua conosco aqui, Jesus, conduzindo todas as coisas e conduzindo a nossa vida, conduzindo cada casa que aqui está. Nós sempre seremos gratos a Ti e dependentes de Ti, Senhor. Nós dependemos para tudo do Senhor. E Te agradecemos por essa dependência, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo de Deus, que por graça está no nosso meio. Reconhecemos tudo isso e Te exaltamos mais uma vez nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus, podem sentar, se acomodar. Tem alguém que veio pela primeira vez aqui? É a sua primeira vez. Levanta a sua mão. Posso te pedir para levantar a sua mão só? Você veio pela primeira vez aqui. Tem alguém aqui? Ali. Irmão, Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Que você receba tudo que Deus tem para você nessa manhã, amém? Deus te abençoe. Mais alguém vem pela primeira vez aqui? Deus é bom. Glória a Deus. Você já falou bom dia pro irmão aí que está do teu lado? Já falou? Já falou? Já falou? Para a esposa não vale, tá? Nem para o maridão. Depois do bom dia, fala alguma coisa assim... interessante para ele. Vai, uma coisa interessante. Fala. Uma coisa interessante. Exercite o seu raciocínio, irmão. Vamos lá, fala uma coisa interessante para o teu irmão. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém? Lícia, tudo bem? Beleza? Tudo bem? Glória a Deus. Mari, tudo bem? Dona Neuza, tudo bem? Então tá bom. Deus é bom demais. E aí, Bruno? Tá lá? A Vivi tá lá? Ah, ela estava atrás aqui. Eu vi você chegando sozinho aqui.
Aí eu vi que no domingo passado você falou, eu ajudo lá com as crianças, né? Falei, deve estar lá. Beleza. Glória a Deus. Glória a Deus. Bruno, tudo bem? Estou andando meio perdido por aí. Tá tudo bem? Tá bom. Glória a Deus. Irmãos, sábado que vem nós temos uma ação social importante. Todas são importantes. Então, na verdade, são 2 ações sociais no nosso calendário aqui. Segundo sábado do mês e último sábado do mês, alternando, segundo e último. Então, no sábado que vem, dia 10 de maio, põe na tua agenda aí, por favor, se possível. Nós vamos visitar o albergue, Branco, Vanessa estão ali. Se você quiser participar de alguma maneira, se envolver, pisar naquele lugar, ver como que funcionam as coisas, tirar dúvidas. Eu não sei como funciona, quero tirar dúvida antes de me comprometer com algo. Procura no final do culto o branco com a mão levantada aqui. Tira todas as suas dúvidas, tá bom? E eu tenho certeza que é uma bênção você estar lá com a gente nessa ação, lá no albergue do Canindé, no bairro do Canindé, todo segundo sábado do mês. E aí no último sábado do mês, nós temos ação em comunidades. A gente foi sábado passado, né? Numa comunidade lá na Zona Sul, que foi, assim, uma experiência, para quem foi, é um divisor de águas, de verdade, é um divisor de águas. Todo mundo que foi saiu, de alguma maneira, impactado daquele lugar, com sede, com o coração incendiado, e pensando em muitas coisas, e refletindo em muitas coisas. Então, foi muito especial, muito importante, e eu preciso falar uma coisa para vocês, que essas ações, tanto no albergue quanto nessa comunidade, a igreja, base comunidade cristã, ela se compromete a custear tudo, né? Então, essa ação que a gente fez no sábado passado, que não foi através de uma outra ONG, que a gente conheceu e assim, estamos em oração para poder caminhar juntos ali, uma ONG muito séria, né? 13 anos fazendo um trabalho assim que, como eu já disse para vocês aqui, nós precisamos aprender, né? Nós estamos caminhando como talvez bebezinhos aqui, e nós precisamos aprender. Então, essa ONG muito séria, a gente pôde ver, comprovar. Então, essa ação social no sábado passado, ela é custeada integralmente pela igreja, tá bom? Toda ação social, pela nossa igreja. Então, isso é importante falar para a gente saber o que está acontecendo e por que é importante nós, membros aqui, nos envolvermos também, não só financeiramente, mas também nos envolvermos assim fisicamente ali, prestigiando, pisando nesses lugares. E eu vou te falar uma coisa que nesses lugares assim, Jesus caminha ali, é impressionante. Naqueles becos, né, naquelas vielinhas ali, naqueles chãos de terra, naquelas casinhas sem estrutura nenhuma, naqueles córregos a céu aberto, em meio até a cheiros muito fortes assim, né, a gente vê a presença de Jesus naquele lugar. Então eu te encorajo a participar de alguma maneira nessas ações sociais. Então, sábado que vem, albergue, no último sábado do mês, ações em comunidade carente da nossa cidade aqui. Amém, queridos? Deus é bom demais. Quero dar um recado também importante, tanto quanto daqui 2 cultos nós teremos uma assembleia. E nessa assembleia, você já sabe, nós vamos eleger presbíteros e diáconos para a nossa igreja. Nós precisamos estruturar a igreja, nós precisamos formar a igreja. Nós precisamos, para isso, da sua presença. Por quê? Porque essa é a sua comunidade. Nós estamos construindo essa comunidade juntos. É para mim? Tá. Lê a placa que meu óculos não vai ajudar. O meu óculos não vai pegar.
Deixaram um carro e não deixaram a chave, alguma coisa assim. Polo, QYS, 2E60, 68, final 68. Em nome de Jesus, não é daqui. É daqui, Rafa? Não sabe, né? Tá bom. É um polo, né? Bom, ninguém se manifestou, então tá tudo bem. Você está com vergonha? Não, tá tudo bem. Vergonha seria se tivesse parado na porta do vizinho. Aí, né? Aí eu ia falar, fecha os olhos, vamos ficar um minuto em silêncio, aí você sai rapidinho, né? Mas não é o caso. Tá? Deu certo? Beleza. Glória a Deus. Onde eu estava? Até esqueci. Aonde? Assembleia. Então, bom, vamos lá. Voltando, sei lá onde eu estava, na Assembleia. Nós precisamos, a sua presença é importante. Por quê? Porque você precisa votar, eu preciso votar. Eu tenho um voto. Eu não tenho 10 votos. Né? Eu não tenho 50 votos. Não sou eu que vou falar, você será um presbítero, você será um diácono. Não sou eu. Somos nós, como comunidade de fé, que nós vamos eleger presbítero e diácono nessa casa. Então, a sua presença, irmão, é muito importante. Pastor, eu vou trabalhar no domingo, que é daqui 2 domingos, tá? É no culto mesmo, né? Logo depois do culto. Eu vou trabalhar no domingo. Tá tudo bem, vai trabalhar, irmão. Vai, né, ganhar o seu sustento. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você deve trabalhar. Pastor, vou viajar, tem uma viagem marcada já. Estou pagando, já paguei. Tá tudo bem, vai viajar em nome de Jesus e aproveita. E depois você me conta a bênção. Né? Agora, vai ficar aqui em São Paulo, irmão, em nome de Jesus. A gente já tentou fazer isso no ano passado, você lembra disso? E não teve quórum. Nós não atingimos o número mínimo para abrir a votação. Olha que situação. Nós não atingimos 2/3 dos membros oficiais. Quem são os membros oficiais? Aqueles que fizeram o curso para a membresia, oraram ao Senhor, Deus confirmou, e eles falaram assim, é aqui que o Senhor me quer, nessa igreja, é aqui que eu vou ser plantado e vou frutificar. Esses são os membros oficiais. E nós precisamos, aliás, é mais de 2/3. 2/3 é para abrir a votação, tá? Só que vamos imaginar que vem exatamente o número de 2/3. 2/3. A gente abre a votação. Se uma pessoa, e ela tem liberdade para isso, se uma pessoa virar e falar assim, eu voto não, eu não quero fulano para presbítero, para diácono, eu não quero, ele não se elege. Porque precisa de 2/3 votando sim, aprovando aquele nome. Então, na verdade, a gente precisa de mais, pensando que como você é livre, eu sou livre para falar não quero, pensando nessa possibilidade. Não voto não, por exemplo. Então, nós precisamos de mais de 2/3. Em outras palavras, eu não vou te dar números aqui, mas em outras palavras, você que é membro oficial, você precisa, por favor, estar no dia 17 de maio no culto. Estou pedindo muito? Acho que não. Você vai estar no culto. Nós vamos aqui, 10 horas, começar a cultuar o Senhor. 11 horas nós encerramos o culto. Para 11h15, aqui mesmo, nós começarmos essa assembleia para votar. Deve durar algo em torno de 15, 20 minutos. Nós já tivemos essa experiência lá atrás. É muito rápido, é online. É online, né? É online, Beto? É online. É online. Você vota no seu celular ali no aplicativo que vai ser disponibilizado. 15 minutinhos, 20 minutos no máximo. Ou seja, é o próprio horário do culto. Então, eu acredito que eu não estou pedindo demais. Então, por favor, põe na tua agenda, domingo, dia 17 de maio, membros dessa casa, estejam presentes para podermos estruturar a igreja, a nossa igreja, a sua comunidade de fé. Estou esquecendo de alguma coisa, Beto? Tá tudo bem? Então tá bom. Antes do recado da Dani, pode vir aqui, Dani, você fala melhor que eu, vem cá. Não é uma disputa entre irmãos, tá bom? Nessa votação, tá bom? Não é uma disputa entre irmãos, tá? Os presbíteros e os diáconos, eles não estão competindo entre si para ver quem ocupa um lugar, que tem um lugar disponível, não.
Você pode votar sim para todos, você pode votar não para todos, você pode votar sim para uns, não para outros. Aí você vai orar a Deus. E com consciência, com a maturidade cristã que eu acredito que todos tenham, você vai exercer o seu lugar de membro nessa igreja. Então não é uma competição, tá bom? Então você pode eleger, como Atos 6 diz, e elegeram os diáconos ali, tá bom? Então é isso. Dia 17 de maio, às 10 da manhã, por favor, estejam aqui. Dani, recado do infantil, né? Bom dia, gente. Nós já estamos alguns cultos conversando com vocês. Nós temos uma demanda no infantil. Aqui está uma bênção, né? Calminho, todo mundo prestando atenção. Mas lá nós temos algumas pessoas cuidando dos filhos de vocês, ensinando com muito amor a palavra de Deus. Nós temos preparado para eles um plano de aula mensal com temas. Esse mês eles estão trabalhando obediência. Então, a gente está trabalhando alguns personagens que a gente fala sobre obediência. E, para isso, a gente precisa de um planejamento e precisamos de pessoas. As pessoas que estavam lá estavam ficando todos os domingos, então a gente não conseguia pegar culto. Então, a gente precisa da ajuda da comunidade para que isso continue fluindo, tá? Esse mês, graças a Deus e a ajuda de vocês, a escala de maio já fechou. Não temos nenhum dia sem nenhum professor. Então, nós precisamos de ajuda ainda para 2 domingos de junho e vamos começar a escala de julho. Todo domingo? Não. Quem aqui já é pai, ficar um domingo, a conta seria um domingo a cada 60 dias. Então, assim, não fica pesado para ninguém. Como que funciona? Dá o nome, a gente vai estar lá no fundo com a planilhinha, o melhor dia eu vou estar em São Paulo. Uma semana antes, 10 dias, a gente vai entrar em contato com vocês. Falar, olha, seu nome está na lista, podemos contar com vocês. O plano de aula é esse. Explicamos como vai ser a aulinha e sugestão de atividade. Se tiver alguma dúvida, a gente explica, a gente vai conversando. Então, a gente vai estar lá no fundo, quem puder, dar o nominho de vocês para ajudar na comunidade andando, tá bom? É isso. Glória a Deus. Obrigado, Dani. Irmãos, nós não queremos sobrecarregar ninguém, amém? A cultura dessa comunidade é a que seja o fardo leve, suave, prometido, entregue por Jesus, amém? Então, assim, se todos, né, na medida do possível, se envolverem um pouquinho, né, não sobrecarrega ninguém. É uma conta tão simples de fazer, amém? Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar também uma outra coisa a respeito da Assembleia. A gente vai ter uma outra Assembleia, tá? Data a ser definida, tá? Para o pessoal, para os irmãos que estão fazendo o curso de membros nesse exato momento, tá bom? Nesses dias. Então, não vai dar tempo deles participarem. Essa Assembleia precisou ser marcada. Aliás, o edital de convocação está ali, ó. Na porta ali tem um edital de convocação fixado na parede, tem ali e tem também no corredor. Se você saindo, você vai ver à sua direita. Também saindo do culto, você lê, tem toda a pauta ali da Assembleia, tudo o que vai acontecer, todas as votações que vão ser feitas ali na Assembleia. Então, essa é uma Assembleia. Posteriormente, vai ter uma outra Assembleia, tá bom? Uma outra Assembleia, que é para recepção dos novos membros que estão, né, nesses dias fazendo o curso para a membresia. E nessa segunda Assembleia, data a ser marcada, nós faremos toda a prestação de conta, mostraremos as contas da igreja, o que entra, o que sai, para onde sai. Nós mostraremos e tudo e com muita transparência, né, desde o ano passado é assim, tá bom? Então, é isso. Ok? Certo? Se você pudesse colocar de pé. Nós vamos ao nosso momento de ofertório. E esse momento, além de adorar o Senhor, de engrandecer o nome do Senhor, ele, além de ser bíblico, ele também tem tudo a ver com os passos que nós estamos dando e queremos dar e precisamos dar. Então, enquanto a gente adora, eu vou te dar 2 opções aqui de chave Pix, para você participar desse momento. Uma é o CNPJ, eu não sei decor, mas se você tiver cadastrado, ele continua valendo. E a outra chave Pix é um e-mail, esse é mais fácil. É pix@basecomunidadecristã.com. pix@basecomunidadecristã, tudo junto. basecomunidadecristã.com. Amém? Vamos adorar? No meu coração
de uma paixão, tenho fome. Dentro do meu ser, um desejo de te ter, tenho fome, fome de ti, pois nada mais satisfaz o desejo que há em mim, pois nada vai preencher o que tu és pra mim. Vem incendiar meu coração com chamas de amor. Vem despertar o meu interior. Tenho fome, fome de ti. Vem incendiar meu coração com chamas de amor. Vem despertar o meu interior. Tenho fome, fome de ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, entregamos tudo a ti, Senhor, nossas finanças, entregamos a nossa necessidade, Senhor, financeira. Nós precisamos, Senhor, de provisão, de suprimento. Cada família aqui, Senhor, mês a mês, precisa ser abastecida e provida. E o que nós queremos é que tudo isso venha do Senhor. Então, abre os céus sobre cada um aqui. Vem com a tua provisão, toda a provisão que é necessária. Nos supra em tudo. Te pedimos, Senhor, abre portas. Libera, Senhor, promoções em carreiras profissionais. Libera ideias para negócios. Libera, Senhor, ideias nas empresas. E libera, Senhor, libera oportunidades, Pai, para aqueles que estão orando e pedindo por uma oportunidade. Destrava, Senhor, tudo que está travado, Senhor. Tudo que não anda, Senhor. Tudo que a gente sabe que tem uma luta espiritual, que há uma batalha por detrás. Põe a tua mão que é poderosa, tua mão que destrava tudo. Põe essa tua mão e abençoa o teu povo, Senhor. Dá ordem a anjos a nosso respeito, como diz a tua palavra. Nós esperamos em ti e confiamos em ti, Senhor. Nós esperamos em ti e confiamos em ti, Senhor. Nós consagramos, Senhor, todas as nossas finanças ao Senhor, declarando que o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a tua fidelidade. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Obrigado, Renato. Lari, obrigado, viu? Tiago, obrigado. Obrigado, Rafa. Esqueci. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro, todos conhecem uma história, talvez não, uma das mais marcantes das páginas da Bíblia. O apóstolo Pedro viu Jesus andando por sobre as águas. Essa é uma das histórias mais, para mim, espetaculares, assim, né? Toda vez que eu estou numa prainha, estou numa piscininha, assim, estou até tomando banho,
eu falo assim, rapaz, como que você andar sobre as águas, né? Que loucura isso. E ele teve essa experiência de ver Jesus vindo ao encontro dele e andando sobre as águas. Agora, o que mais me impressiona é que não foi só Jesus que andou sobre as águas. É isso que me impressiona, porque até aí, o que é andar sobre as águas para Jesus, né? O que me impressiona de verdade, né, é que Pedro, de certa forma, também andou sobre as águas. É isso que me impressiona. Ele também experimentou esse milagre. Só que, no meio dessa experiência, e foi uma experiência que com certeza ele carregou para o resto da sua vida, no meio dessa experiência, por pouco, mas por muito pouco, não deu ruim, né? Você conhece a história. Eu não vou pregar sobre essa tempestade aqui. Mas olha o que a Bíblia diz, quando ele começa a dar ruim, né, ali. Reparando, Mateus 14, 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Agora, verso 31. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa é a cena que eu gostaria que você tivesse em mente. A mão de Jesus, ela indo de encontro à sua vida. Essa é a cena que eu preciso que você imagine agora. A mão do Senhor vindo na sua direção para te encontrar. Seja na calmaria, está tudo bem? Está tudo bem, meus dias estão calmos. Não tem problema, a mão de Jesus continua lá. Mas principalmente seja em dias de angústia, como essa experiência que o apóstolo Pedro teve aqui nessa tempestade. Esse é o quadro, então. Esse é o quadro que eu preciso que você tenha em mente. A mão de um Deus que é todo-poderoso, encontrando com a nossa fragilidade humana. Ok? O texto que nós lemos diz, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Então, a cena é a mão do Senhor que nos encontra prontamente. Prontamente. É assim, ó. Encontrou. Encontra quando a gente menos espera. É a mão de Deus que se estende e que avança em nossa direção. Jesus estendendo a sua mão. Então é a mão de Deus que se estende e avança para nos encontrar. Para vir de encontro à situação que nós estamos vivendo. É a mão de Deus que nos toma. E Jesus prontamente, estendendo a mão, tomou. É a mão de Deus que nos toma, nos agarra, nos captura. Esse é o significado da palavra tomar no grego. Agarrar, capturar. Captura para quem? Para Ele. Agarra para quê? Para ficar perto dEle. E essa mesma mão do Senhor que estava ali nas águas do mar da Galileia, essa mesma mão está na história de cada um aqui. Amém? O profeta Isaías disse que a mão do Senhor não está encolhida. Vamos ler esse texto? Isaías 59, verso 1. Isaías 59, verso 1. Esse texto eu pedi para você ler. Esse de Mateus eu não coloquei no grupo, porque você vai desenvolvendo a palavra e vai vindo, né? Então, esse eu sei que você leu. Leu, né? Sim ou não? Só faltava não ler, né? Porque né? Tudo bem que depois tem uma lista, né, de textos embaixo, né? Ou vocês nem viram, né? Vamos lá. Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Até aí. É disso que a gente vai falar nessa manhã. Mas antes, nós precisamos orar por isso. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer e bendizer mais uma vez o teu nome. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra ministre o nosso coração e que essa palavra venha de encontro, Pai, com nossas questões, necessidades, angústias, dúvidas. Que essa palavra seja como a tua voz
nos acalmando, nos dando direção, nos confirmando muitas coisas, que o Senhor ministre o nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Nós viemos aqui para te cultuar. E de quebra ainda somos alimentados. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então existe uma mão que ela não está encolhida, ela não é limitada, tá? É limitada em seu alcance, tá bom? Ela não é limitada em seu alcance. As mãos de Deus, essas mãos que Isaías disse aqui, elas chegam em circunstâncias que a gente não consegue chegar. Elas resolvem situações que a gente não consegue resolver. Essas mãos, as mãos de Deus, que não são limitadas, elas acessam lugares que ninguém consegue acessar. Elas resolvem nossos problemas da vida como ninguém mais consegue resolver, nem nós mesmos. Essas mãos de Deus, elas estão de norte a sul, de leste a oeste, por cima, por baixo, por dentro, por fora, o que você imaginar, ali pode estar as mãos do nosso Deus. Sem falar que se você voltar na história da sua vida, então se você tem 30 anos, volte 30 anos. Se você tem 60 anos, volte 60 anos. Não importa se você conhece a Cristo há muito tempo ou pouco tempo, volte. Volte às casinhas correspondentes à sua idade. E eu vou dizer que ali, no ponto zero, no marco zero da sua vida, você teve uma experiência com as mãos de Deus. No marco zero da sua vida, a mão de Deus te tocou. No marco zero da sua vida, aonde? No ventre da sua mãe. Ali, antes de qualquer um tocar em você, antes da sua mãe te tocar, antes do seu pai te tocar, antes de um médico te tocar, a mão do Senhor já tinha te tocado. Nós fomos criados por esse Deus, e Deus não errou quando te fez, amém? Salmo 139 diz assim: pois tu formaste o meu interior, do verso 13 ao 16, esse eu pedi para você ler. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, Senhor, me viram, ainda em substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Até aqui. Então, todos nós fomos feitos por essas mãos do Senhor. As mesmas mãos que se estenderam para Pedro no mar, as mesmas mãos que formaram Davi no ventre de sua mãe, são as mesmas mãos que formaram a gente no ventre das nossas mães. E sendo assim, ninguém aqui, mas ninguém, não acredite nessa mentira, ninguém aqui é um engano, é um desastre da natureza. Ninguém aqui não tem um propósito em Cristo Jesus. Então nós nascemos pelas mãos de Deus, o autor da vida, aquele que dá e que tira, o único. Então nós nascemos, nós crescemos, nos desenvolvemos, mas aí, a nossa história é essa, tá? E de repente a gente percebe que a gente se afastou de Deus. Talvez você tenha só nascido pela mão de Deus e já cresceu numa casa em que o reino dos céus passasse longe. Pode ser, é o meu caso.
eu sei que eu nasci pelas mãos de Deus, mas a partir desse momento eu fui inserido numa cultura completamente oposta à cultura do reino dos céus. Mas pode ser que você tenha nascido numa casa cristã, numa família cristã, em que a palavra de Deus já muito cedo foi inculcada na sua mente, foi colocada no seu coração. Não importa, não importa. Eu só sei que em algum ponto da nossa história, nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, em algum ponto a gente percebeu que a gente se afastou de Deus. Ah, pastor, eu nasci numa casa cristã, eu nunca me afastei. Irmão, às vezes você está na igreja, mas você está longe de Deus. Te falo isso porque a Bíblia fala. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, todos é todos. Todos significa todos. Em algum momento a gente percebeu que nós começamos a ir por um outro caminho. E a gente foi se afastando e foi saindo das mãos de Deus. E isso aconteceu por causa do pecado. De novo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Ou seja, nós nos afastamos. Um dia nós nos afastamos das mãos daquele que nos criou. E entenda, eu preciso que você entenda algo aqui. Sair das mãos de Deus não quer dizer que Deus perdeu o controle, que Deus foi pego de surpresa. Isso é impossível. O Senhor continua sentado num alto e sublime trono, continua governando e reinando, continua tendo o controle absoluto de todas as coisas que acontecem nesse mundo. Ponto. Mas, por muitas vezes, nós escolhemos sair das mãos do Pai, sim. Em qual sentido? No sentido de ignorar a vontade dele. Ele diz para você, faça isso, e a nossa teimosia faz a gente fazer o oposto. É isso, sair das mãos de Deus. E sair das mãos de Deus nos coloca numa situação de vulnerabilidade. A gente sai de uma proteção de Deus. A gente sai de um cuidado de Deus. A gente sai da presença de Deus. Irmãos, não é porque eu saí que o Senhor tem a obrigação de ir atrás de mim. Não. É como se Ele olhasse, parábola do filho pródigo. Eu estou aqui, você sabe onde me encontrar. Eu que tenho a obrigação de cair em si, perceber que eu saí das mãos de Deus e fazer o caminho de volta, voltar. Eu preciso estar nas mãos de Deus para voltar a ter cuidado, proteção, presença, intimidade. Agora, por outro lado, se estamos na mão de Deus, e eu creio que nós estamos, amém? Ouvindo a voz de Jesus, seguindo a Jesus e desejando permanecer nesse lugar, no melhor lugar, igual Daniel. Eu estou na Babilônia, mas eu não pertenço à Babilônia. E aí Daniel, a Bíblia diz que ele resolveu firmemente em seu coração não se contaminar. Por quê? Porque eu estou nas mãos de Deus, ainda que eu esteja na Babilônia, eu estou nas mãos de Deus e desse lugar eu não vou sair. Então, nós precisamos ter esse quadro em mente. Se eu estou nas mãos de Deus e eu resolvo firmemente não me contaminar, eu resolvo firmemente obedecer a Jesus e seguir a Jesus, ouvir a voz de Jesus, aí, irmãos, ninguém é capaz de nos arrancar das mãos do nosso Deus. Exatamente como Jesus disse em João capítulo 10, versos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós somos essas ovelhas que escutam a voz de Jesus, que seguem a Jesus, que obedecem a Jesus
E por isso, ninguém tem autoridade para nos arrancar das mãos de Cristo. Mas aí eu te pergunto, e se eu, estou na mão de Jesus, tá? Estou aqui bonitinho, estou aqui. E se eu, por cargas d'água, na minha burrice, na minha insanidade, na minha natureza pecaminosa, na minha luta contra a carne, todos os dias ali, lutando para resistir à tentação. E aí eu, não ia falar um belo dia, né, mas num mau dia, né, num horroroso dia, eu resolvo deliberadamente, conscientemente, porque ninguém peca sem querer, tá bom? Conscientemente, eu escolho, a partir de agora, começar a pecar, e pecar, e pecar, e cair nos mesmos erros, e repetir os erros, e ao ponto de começar a voltar a praticar as coisas que um dia eu praticava lá atrás. Eu começo a tocar a minha vida por outro caminho. Eu estava nas mãos de Cristo, aí de repente eu me dá uma louca aqui, eu fico endemoniado, né, e vou. Escolho. Por minha conta e risco. Ninguém me tirou das mãos de Deus. Ninguém me tirou das mãos de Cristo. Eu resolvi. Eu simplesmente pulei fora. Eu me afastei das mãos de Deus. E aí? João 6,66. Olha esse número. 666. Que medo, né? João 6,66. Diz assim: muitos discípulos de Jesus o abandonaram. Muitos discípulos de Jesus. Irmão, para a Bíblia classificar alguém como discípulo é porque ele era um discípulo, um seguidor. Discípulo é aquele que imita o seu mestre, que aprende e replica. Muitos discípulos de Jesus o abandonaram, já não andavam mais com ele, resolveram abandonar. João 6,66. Irmãos, a soberania de Deus, ela não anula a escolha humana, a escolha consciente de alguém seguir outro caminho. Nós somos livres, livres para permanecer, livres para sair. Eu prefiro virar escravo de Cristo por amor. Eu prefiro virar servo da orelha furada por amor a Cristo e permanecer até o fim da minha vida. Mas de repente você vê um apóstolo Paulo exortando a igreja de Gálatas e os religiosos ali da igreja, e ele faz uma pergunta para aquela classe religiosa, dizendo que eles começaram bem, mas que por algum motivo, em algum ponto, eles começaram a andar por conta própria. O apóstolo Paulo faz essa pergunta: vós corrieis bem? Estava tudo bem. Estava tudo bem. Vocês estavam na mão do Senhor. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? O que aconteceu? Por que vocês, de repente, pararam de obedecer ao Senhor? Jesus é a verdade, obedecer à verdade. Vocês pararam de obedecer a Cristo. O que aconteceu? Onde começou essa queda? Vocês estavam bem na corrida. Gálatas 5:7. Vocês estavam bem nessa corrida. Por que querer pegar um atalho para chegar mais rápido? Na promessa que Deus te deu, para quê? Você estava bem nessa jornada, e a jornada é longa, irmão, a jornada é a jornada da vida. Então a jornada é longa, mas de repente, por que você foi seduzido por vaidades, por futilidades? Por quê? Por que você foi seduzido por promessas vazias? Sei lá, tantas coisas podem nos seduzir, podem nos tirar, podem nos cegar, podem nos arrancar das mãos. Eu saio. Se eu sou seduzido pelas vaidades, futilidades, pelas ofertas do mundo, eu acabo saindo. Ninguém chegou e falou: não, vem cá, eu te tomo. Não, mas eu pulo fora. Mas pela graça de Deus nós encontramos o lugar mais seguro do universo, a mão de Deus. Ela é uma garantia de segurança para nós.
ela é uma garantia de segurança para nós. Na mão de Deus você vai ser tentado, você vai ser bombardeado sim, você vai ser opresso sim pelas tentações do mundo. Mas você está no lugar mais seguro do universo, nas mãos de Deus. Toda tempestade que se levanta, se você tiver paciência, ela passa. Toda tempestade tem dia e hora para começar e também para terminar. A gente só precisa ter paciência. Aí eu estou na mão de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Glória a Deus por isso. Estamos seguros. Só que, ao mesmo tempo, estar nas mãos de Deus nos pede algo. Nos exige algo. Precisamos dar uma resposta a Deus. Uma resposta de obediência ao Senhor. Não experimenta, mas experimenta estar nas mãos de Deus e começar a desobedecer a Deus. De novo, ninguém vai te arrancar. Jesus falou, ninguém arranca da minha mão. Mas experimenta andar em desobediência. Estou na mão de Deus, vou começar a desobedecer. Você mesmo saiu da mão de Deus. Você mesmo pulou, escapou, seguiu um outro caminho. Então, estar nas mãos de Deus exige de nós uma resposta, obediência. Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi obstinado. Pensa num rei, num homem obstinado de coração. Ele não conseguia obedecer ao Senhor. As suas escolhas o levaram a um fim trágico. 1 Samuel 16, verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eu rejeitei. A palavra hebraica para rejeitar transmite algumas ideias. Rejeitar, óbvio, mas também desprezar, refugar, repudiar. Até aqui, tudo bem. Sinônimos. Mas aí você vai estudar um pouquinho mais, você vai encontrar outros dois significados nessa mesma palavra. Rejeitar. Você vai escutar dois significados. O primeiro, fluir. O segundo, e é esse segundo que eu quero pegar aqui, escorrer. Escorrer. É isso que interessa para nós aqui. Saul estava nas mãos de Deus, foi o Senhor que o ungiu a rei, o Senhor deu do Espírito Santo para ele governar, mas à medida que o tempo foi passando, ele foi tomando decisões, fazendo escolhas próprias, desobedecendo ao Senhor. Cada escolha que ele ia fazendo em desobediência a Deus, ele ia escorrendo das mãos de Deus. Ele estava nas mãos de Deus, mas ele ia escorrendo das mãos de Deus. Isso não acontece de repente. Isso não acontece de uma hora para outra. Não é tudo de uma vez. Escorreu, caiu. Não. É um processo que leva muito tempo às vezes. Mas a conta chega. Um dia, o profeta Samuel, na esperança ainda de haver alguma restauração para aquele reinado e para aquele rei, ele está ali, devia estar orando, intercedendo pelo rei, ele ouve o Senhor falar para ele. O Senhor interrompe, eu creio que ele interrompeu uma oração do profeta para falar o seguinte: até quando terás pena de Saul? Até quando terás pena de Saul? Samuel, entenda uma coisa. Saul começou bem. Eu o levantei como rei. Eu o ungi. A Bíblia diz que o Senhor o ungiu como rei. Eu o coloquei como rei. Mas por causa de uma sucessão de péssimas escolhas, eu o rejeitei. Ele escorreu das minhas mãos. Ele estava nas minhas mãos, mas as suas escolhas o fizeram escorrer pouco a pouco das minhas mãos. Irmão, como isso é triste, ver pessoas ao longo da caminhada, não é de uma hora para outra, ao longo da caminhada se perdendo dessa maneira. Mas em nome de Jesus, aqui ninguém vai escorrer das mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, vamos permanecer nesse lugar mais seguro e protegido do mundo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Qual o contrário de encolhida, irmãos? Qual o contrário de encolhida? Esticada, estendida. Essa é a posição das mãos de Deus. Esticada em nossa direção, para a nossa direção, estendida em nossa direção.
Salmo 18:16 diz: do alto o Senhor estendeu a sua mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Sabe o que significa aqui? Clamores sinceros sempre sobem ao céu, não importa o momento que você está vivendo. Você pode até estar fora das mãos de Deus, mas clamores sinceros estão subindo ao Senhor, e como resposta, a graça de Deus vem do alto para baixo, e ela vem ao nosso encontro. E aí vem através da poderosa mão de Deus, estendida, esticada, bem esticadinha, para nos resgatar, para fazer o resgate. Irmãos, foi a mão do Senhor que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino dele. E hoje fazemos parte de uma família espiritual, uma família de fé. Salmo 95, verso 7 diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Ovelhas de sua mão. E como ovelhas de sua mão, nós pertencemos somente a Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nenhum homem recebeu de Deus autoridade, nenhum homem recebeu de Deus autorização para controlar alguém aqui. Amém? Seja líder espiritual, seja pastor, seja pastora, seja placa de igreja, seja qualquer coisa, irmão, nada e nem ninguém pode determinar o teu destino em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém, somente o próprio Senhor. Irmãos, estar nessa posição de estar nas mãos de Deus, nos proporciona tantas bênçãos, tantas bênçãos. É uma atrás da outra. E as bênçãos de Deus, elas são realmente incontáveis. Não estou falando que não vai ter luta, mas as bênçãos de Deus são incontáveis. A gente é protegido, a gente é direcionado, a gente é guardado, a gente é curado. A cura. Eu estou na mão de Deus. Meu irmão, Deus está te curando. Na mão de Deus, eu experimento, sabe o quê? Relacionamento com Ele. Eu experimento provisão, a provisão que eu preciso para pagar conta, provisão material, provisão espiritual também, provisão emocional. Na mão de Deus eu experimento tudo o que eu preciso. E a maior de todas, irmão, a maior de todas, a salvação. Estar na mão de Deus significa o Senhor nos salvou. O Senhor morreu por nós, nos resgatou e nos salvou. E falando de salvação, nós damos de cara com um paradoxo assim absurdo, um paradoxo gigante. A mesma mão que criou o sol, lua, estrelas, galáxias, planetas, a mesma mão que criou todo o universo, que criou céu, terra, mar, a mesma mão que criou tudo isso, essa mesma mão, ela encarnou 2000 anos atrás, num corpo de um recém-nascido. Isso é um paradoxo. Um Deus que veio em forma de um recém-nascido. E intencionalmente ele veio escolhendo ter mãos pequenininhas. Mãos frágeis, que se você apertar um pouco mais, você quebra. Mãos moles, mãos fracas, que nem sequer tinham força e habilidade para pegar a própria comida. A mesma mão que criou tudo, que nos criou no ventre da nossa mãe, essa mesma mão, há 2000 anos atrás, não tinha força nenhuma. Aí alguns anos se passam. E essas mãos começam muito cedo, era assim a cultura da época, muito cedo começam a trabalhar numa oficina de carpintaria, né? As mãos de Jesus, não sei com que idade, mas talvez lá com seus 12, 13 anos, começam a trabalhar na oficina do seu pai José. Fabricando e consertando móveis, fabricando e consertando e trabalhando peças de madeira, até completar 30 anos de idade, até ficarem mãos fortes, mãos de carpinteiro. E durante todos aqueles anos de trabalho, então se ele começou com 12, vamos falar aí com 18 anos de trabalho, até todo esse tempo de trabalho, ele vai trabalhando num lugar que esse lugar ele aponta para o futuro dele, para o futuro de Jesus.
Esse lugar, ele sempre apontava, toda manhã que Jesus entrava na carpintaria. Isso não está na Bíblia, tá? Mostra que ele é filho de carpinteiro. Uma cultura diz que o filho trabalhava no ofício do pai, então com certeza ele trabalhava lá. Então não mostra isso que eu estou te falando, mas é a ideia. Então toda vez que ele entrava naquela carpintaria, toda manhã ele devia olhar para aquele ambiente e ele sabia que aquele ambiente apontava para o destino dele, para a missão dele, para o motivo pelo qual ele veio a essa terra. Então ele olhava a madeira, ele olhava os pregos, ele olhava as suas mãos e talvez as mãos cortadas ali por operar as ferramentas e os pequenos acidentes que acontecem em qualquer carpintaria. Então ele olhava aquilo e ele olhava prego, madeira, cortes, e ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que ele seria crucificado. Foi para isso que ele veio. Mas a partir dos 30 anos, com 30 anos, ele deixa a carpintaria do pai. Com 30 anos, essas mãos não mais trabalharam a carpintaria. Elas começaram a trabalhar de outra maneira, elas começaram a tocar em pessoas intocáveis. Essas mãos começaram a tocar em pessoas que ninguém tocava, porque a lei dizia, não toque, porque senão você vai ser impuro. E essas mãos começaram a tocar exatamente, intencionalmente, esse tipo de pessoa, os excluídos, os rejeitados, os que ninguém queria. Essas mãos começam a transformar corações, essas mãos começam a transformar emoções, essas mãos começam a transformar os pensamentos, essas mãos começam a dar uma esperança a esses corações transformados. Uma esperança de se viver de uma maneira diferente. Mãos que amaram. Num toque, demonstraram amor. Mãos que se importaram com a fragilidade humana. Mãos que curaram toda sorte de enfermidades. Toda sorte de enfermidades físicas, enfermidades espirituais. Mãos que libertaram cativos, mãos que destruíram grilhões, que aprisionaram pessoas por anos e anos, talvez a vida toda aprisionada. Essas mãos iam um a um, curando, tocando, libertando e salvando. Mãos que salvaram e que continuam trabalhando da mesma maneira, na mesma intensidade. Elas continuam salvando, mãos que continuam consertando tudo o que o pecado destruiu. E tudo o que o pecado vier a destruir de novo. Porque nós podemos cair de novo. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Vigiai e orai, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu entender que eu preciso lutar contra o pecado dia após dia e vencê-lo hoje e amanhã, ter a consciência de que esse pecado vai voltar a bater na minha porta querendo entrar, se eu perder essa consciência, eu já caí. Então eu tenho que entender que essa é uma luta diária. Então pode ser em nome de Jesus, não. Pode ser que alguém volte a cair. Essas mesmas mãos, elas são tão poderosas para continuar destruindo o pecado nas nossas vidas. Elas estão tão poderosas para continuar consertando o que o pecado destruiu ou voltou a destruir. Senhor, coloca mais uma vez essa mão carregada de graça, de misericórdia, de poder, de milagre. Coloca mais uma vez essa mão sobre todos nós aqui, sobre todos os nossos irmãos, sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família, sobre toda a nossa parentela, sobre a igreja de Cristo Jesus. Coloca essa mão e destrói, Pai, o pecado do nosso meio. E destrói e conserta a nossa vida, conserta aquilo que o pecado destruiu em nome do Senhor Jesus Cristo. Mãos que por 3 anos e meio anunciaram o reino dos céus. Então essas mãos deixam a carpintaria aos 30 e por 3 anos e meio essas mãos anunciam o reino dos céus. E aí chega o momento mais importante da história.
E esse momento mais importante da história está diretamente ligado, conectado às mãos de Jesus. Suas mãos, sempre inculpáveis, sem culpa nenhuma, sempre santas, imaculadas. Essas mãos foram obrigadas a carregar uma trave de madeira de uns 50 quilos, saindo do pretório, andando algo de 1 quilômetro e pouco, andando até o Monte Calvário. Mãos já ensanguentadas, mãos já tocando em suas feridas pelo corpo todo, corpo rasgado por chicotes e açoites. E essas mãos chegam no Calvário, e os soldados romanos pegam uma de cada vez e amarram essas mãos, as mãos de Jesus, as mãos de Deus, na cruz. Eles amarram na cruz. E não só isso, vai além. Eles perfuram as mãos de Jesus por pregos de 15 centímetros de comprimento, por 2 centímetros mais ou menos de diâmetro. Não é o prego que a gente está acostumado a bater numa madeira aqui. É outro tipo de prego. Os soldados pegam esses pregos e perfuram as mãos de Jesus. Cada cravo enfiado na altura do punho, assim, na altura do punho de Cristo, entrando exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, aonde está o túnel do carpo. É aqui que o cravo entra, penetra, perfura. É aqui onde ficam os tendões, os nervos, que controlam os movimentos de dedos da própria mão. É aqui, é bem nesse ponto aqui. Se fosse no centro da palma da mão, o próprio peso de Cristo Jesus na cruz rasgaria por completo a mão e ele cairia. Então, é aqui, esse é o ponto. E aqui é onde inflige mais dor. Aqui não, aqui é a dor crucial. Tudo doía. Experimente colocar o seu dedo. Põe o seu dedo assim, bem aqui na linha do pulso, aqui, bem na linha do pulso. Experimente colocar. E aí você dá uma apertadinha. Pode apertar. Se tiver unha, melhor. Pode apertar. Aperta, vai apertando. E aí você mexe a sua mão, você vai sentir os nervos. Você vai sentir a mão trabalhando, os nervos, os tendões trabalhando aqui. É impossível enfiar aqueles cravos sem comprometer esse movimento. É impossível. A partir do momento que aqueles cravos perfuraram aqui, entraram pelo túnel do carpo, atingiram nervos, é impossível esses nervos continuarem trabalhando. Em outras palavras, eu estou dizendo que as mãos de Deus, as mãos que criaram todas as coisas, naquele momento elas estavam completamente imobilizadas, num formato de uma garra, mais ou menos assim. Então ela está assim, a mão de Jesus cravada na cruz, perfurada na cruz, ela está assim, com mãos como se fosse de garra, completamente imobilizadas, retorcidas. E o paradoxo é saber que Jesus permitiu que fizessem isso com suas mãos. As mesmas mãos que na noite anterior, horas antes, não é nem um dia antes, horas antes, as mesmas mãos que partiram o pão na última ceia e compartilharam com seus discípulos. As mesmas mãos que lavaram os pés dos discípulos, inclusive um que o traía. As mesmas mãos que sempre pararam por um. Jesus permitiu que na cruz as suas mãos, as mãos da criação, elas ficassem deformadas, retorcidas, imóveis, paralisadas. As mãos da criação estavam assim, perfuradas, presas numa cruz e estendidas em nossa direção. Esse é o mais interessante. Estendidas em nossa direção. As mãos estão estendidas em nossa direção na cruz. Para nós, miseráveis pecadores. Não bastasse isso,
O ambiente ali no Monte Calvário é assim, ó, autoridades civis e religiosas, tudo espalhado ali em volta da cruz de Cristo. Havia mais outras 2 cruzes, mas estão espalhadas ali em volta da cruz de Cristo, que nem hiena buscando carniça, mais ou menos assim. E aquelas autoridades civis e religiosas zombando de Jesus. Eles diziam assim: ué, salvou os outros? Então também a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Se ele é Cristo, se ele é o Messias, então ele que se salve, ele precisa se salvar agora. Mas era exatamente isso, era justamente isso que Jesus estava fazendo, ele não iria se salvar. Jesus não se salvou da morte na cruz. Por quê? Exatamente para ofertar essa salvação a todos nós. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 6. Lari, você pode vir, por favor? Tiago, Renato? Se você pudesse colocar de pé, se possível. Em um dos seus sermões, o pastor Martin Luther King, pastor Martin Luther King, ele disse assim: eu guardei muitas coisas nas minhas mãos e perdi todas. Eu guardei muitas coisas nas minhas mãos e perdi todas. Mas todas as coisas que eu coloquei nas mãos de Deus, essas eu ainda possuo. Irmãos, nós precisamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Tudo que diz respeito à nossa vida. Não é uma parte ou outra. Não é aquilo que convém. Não é aquilo que nós necessitamos. Ou é tudo ou é nada. Quando Jesus ele se entrega na cruz, ele se entregou por completo. O mínimo é o básico de qualquer cristão. É se entregar para Cristo por completo. E não 90%, 95%, metade, 99%. É tudo. A conta de Deus, irmãos, é assim, ó, ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Então, coloca na mão do Senhor, não só as áreas que você precisa. O desespero, né? Deus, eu estou desesperado, então coloco na tua mão. Não, coloca tudo. Coloca o namoro, o relacionamento, o casamento, coloca os filhos, coloca as amizades, coloca a sua parentela, a sua família, coloca a sogra, é bom, né? É bom. O sogro, eu preciso colocar o meu sogro, a minha sogra é uma mãe, mas eu preciso colocar o meu sogro. Coloca tudo. Mas antes de colocar tudo, coloca o que diante do Senhor é o mais importante nessa hora. Que precisa vir em primeiro lugar, está em primeiro lugar nas mãos de Deus, que é o nosso coração. Que é a nossa vontade, sabe? A vontade do nosso coração. Você já imaginou caminhar com um Senhor, um Deus, e à medida que você vai caminhando, você vai tendo as mesmas vontades dele? Que maravilha. Você vai pensando como ele pensa, falando o que ele fala, agindo como ele age. Você vai caminhando, você vai vivendo a sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, na sua igreja. Você vai caminhando e honrando o nome do Senhor, porque, na verdade, vai ficando mais fácil, porque você está cada vez mais parecido com Ele. É possível. É possível. Então, coloca, antes de qualquer coisa,
a sua própria vida nas mãos de Deus. As vontades, os desejos, seu coração por completo. E aí, se a gente fizer isso e viver conforme essa verdade, eu creio que a palavra do profeta Isaías vai se cumprir na nossa história. Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E aí o mesmo profeta disse em Isaías 49:16, aí é Deus falando conosco. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. E para encerrar, a última frase de Jesus na cruz, é óbvio, tinha que apontar para o lugar mais especial da existência. Jesus disse, Lucas 23:46, Pai, em tuas mãos, tinha que ser nas mãos, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos, no melhor lugar. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Hoje é uma manhã de ceia. Se prepare. Se prepare para participar, para compartilhar, para comer do pão, beber do vinho. Fazendo isso em memória daquele que te criou com as próprias mãos. Fazendo isso em memória daquele que caminha contigo de mãos dadas. Daquele que te conduz. Fazendo isso em memória daquele que morreu, que permitiu que as suas mãos ficassem furadas e amarradas e cravadas num madeiro no nosso lugar. Nós vamos adorar, enquanto nós adoramos, vai se preparando. Então você pode vir aqui até a frente, se servir do pão, do vinho, em memória do Senhor Jesus Cristo. Você já sabe como funciona. Vamos adorar. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão.
e o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou, assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino
teu por inteiro, tudo é teu. Aleluia. Tudo que eu tenho é Tudo é teu. teu, Jesus. Tudo está em tuas mãos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, ovelhas da sua mão. Melhor lugar para se estar, Jesus. Um lugar onde a gente não é confundido, não é enganado. Um lugar onde somos protegidos. Há uma sombra fresca nas tuas mãos. Nos esconda, Jesus, em tuas mãos. Tudo é por ti, tudo é para ti. Em tua memória, Jesus, até que tu venhas. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Erga o pão. Em tua memória, Jesus, esse pão, ele representa parte do seu corpo oferecido por nós na cruz, Jesus. Ele fala das tuas mãos também. Nós sempre pensamos nesse momento do corpo açoitado, ensanguentado. Normal. Mas esse pão também aponta para isso que nós falamos hoje, essa manhã. As mãos de Jesus, perfuradas no madeiro, retorcidas, imobilizadas, cortadas. A mesma mão que nos criou é a mão que nos salvou, é a mão que morreu e ressuscitou. Em tua memória, Jesus, até que tu venhas. Podem comer. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Erga o cálice, erga o vinho, o suco. Te louvamos, Senhor, pelo sangue derramado, a moeda que nos comprou, a moeda que nos resgatou, a moeda que nos salvou, que purificou a nossa vida, nos perdoou os pecados, nos lavou, nos deu uma nova chance. Nós te agradecemos, Senhor. Bendito seja o teu nome até que tu venhas, Jesus, nos buscar. É em tua memória que estamos aqui, por tua morte, tua ressurreição, até que tu venhas. Recebe o nosso coração e a nossa gratidão, Jesus, por tudo o que o Senhor fez por nós, na cruz. Podem tomar. Que a tua mão esteja sobre nós, Jesus. Que a tua mão repouse sobre nós, Jesus. Que a tua mão nos guie e nos conduza, Senhor. Que nós estejamos na palma das tuas mãos. Que o nosso nome esteja gravado na palma das suas mãos. Que sejamos conhecidos no céu. Não pelo nosso nome, mas por aqueles que honraram o nome do Senhor.
Que nós tenhamos o nome no céu, o nome de cristãos que honram o nome de Cristo, que carregam a essência de Cristo. Nos ajude, Senhor, a continuar. Nos conduza. Te louvamos e te agradecemos por esse culto, por essa manhã. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Deus te dê um domingo abençoado, uma semana abençoada, em que você veja a mão do Senhor se manifestando na sua vida, principalmente dentro da sua vida, no seu coração. Que a mão do Senhor transforme o teu coração nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Toda a criação.